Ele é compositor, cantor, pianista, arranjador e maestro. Ela, cantora, letrista e produtora musical brasileira, com várias décadas de carreira, eles são conhecidos internacionalmente, com sucesso também na França. A RFI convida hoje Francis e Olivia Haim. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Marco? Boa Feliz de tarde, estar aqui. Marcos. Boa tarde. Prazer em estar aqui. Francis, você tem um histórico de vivência no exterior, né? Inclusive na França. Os anos passados em outros países tiveram uma influência na sua música e no seu processo criativo? Com certeza, né? Eu até escrevi um livro ano passado sobre o processo de criação de minhas canções, né? Onde eu abordo justamente as influências, tanto as influências da música brasileira mesmo, a influência do jazz e a influência da música clássica, que vem muito do tempo que eu passei na Suíça francesa, né, estudando, e tive contato com aquelas orquestras maravilhosas, né? A orquestra da Suíça mesmo, a orquestra inglesa, a orquestra francesa. Não é? Vi vários regentes muito importantes regerem, né? Enfim, então tem isso, esse período todo provocou uma influência bastante intensa na minha música, né? Uhum. Você recentemente publicou o livro, né, que você mencionou, o Trocando em Miúdos as Minhas Canções. Trocando em miúdos as minhas canções, que foi inclusive indicado por Jabuti, não é? Mês passado, né? Que é o maior prêmio da literatura brasileira, né? E ele foi uma forma de desabafo, assim, de toda a sua carreira? Como é que foi? Foi a ideia de examinar né, a origem das canções, né, puxando pela memória, não é? Observando as circunstâncias, as influências, né, de cada canções. E o livro vem 350 exemplos sonoros, não é, que você... os QR codes, né? Uma ideia até de Olivia, né? Você passa o celular em cima e ouve os exemplos sonoros, né? Que eu fiz especialmente para o livro, usando algumas gravações já existentes, mas muitas delas feitas especialmente para o livro. E o livro, você participou um pouco da criação do livro? Participei da seleção de fotos, eu nem imaginava que o livro ia ser tão... O França começou, de repente o livro virou um livro imenso, com uma importância até maior do que ele próprio esperava, porque ele começou a contar. E eu pensei nesse QR Code, porque ele havia me dito que ia botar alguns exemplos né, que nós íamos para a gravadora e gravar. De repente eram 352 exemplos, né? Era muita coisa. E o QR Code só para explicar para os ouvintes... O QR Code é aquele código que tem em alguns jornais, algumas revistas, que você passa o telefone em cima e ele abre ou uma imagem no seu celular ou uma música. Então, enquanto Francis contava uma história, ele vai para o piano. Ele lembrava, por exemplo, da Rã, do Donato, da música chamada Rã. Aí ele dizia, quando eu compus tal música, eu me dei conta que havia uma célula parecida com... Aí ele toca Rã, aí ele toca o Pivete, né? Então é muito interessante que você vai ouvindo e vai lendo, né? Então é um livro completamente diferente de tudo que foi feito até hoje. E falando em literatura, você produziu também o álbum Jorge Amado, né, em que você trabalha canções que misturam um pouco de partes dos livros do Jorge Amado. Como é que foi essa experiência? Foi uma gravação, né, do Lázaro Ramos. Lázaro Isso. Ramos, né, da Fernanda Montenegro. Nossa deusa, Nossa Fernanda Montenegro. diva, né? E foi muito interessante, né? Foram trechos, né, escolhidos. Você escolheu, né, os trechos? Não, na né? verdade, foi o editor mesmo que Sei. escolheu. Ele separou alguns trechos que ele gostaria de serem lidos pelo Lázaro e pela Fernanda Montenegro, e Francis ia fazendo alguns temas dele e alguns improvisos de acordo com o ritmo. Foi muito bonito. E são três pessoas, enfim, geniais, e então ficou muito bonito.
E foi uma ideia do próprio editor, né? Do editor dos livros de Jorge Amado. Sim, e Olivia, você fundou no Brasil a Biscoito Fino, né, que contribuiu para a carreira de diversos artistas. Como é que surgiu esse projeto e como você acha que ele mudou a cena musical brasileira? Então, eu tenho minha sócia, que é a Kátia Almeida Braga, com quem nós duas trabalhamos cada segundo o início da Biscoito Fino. A Biscoito Fino começou, na verdade, com uma programação que eu fazia no Paço Imperial do Rio de Janeiro, né? Existe uma sala chamada Sala dos Archeiros, ou dos Arqueiros, dependendo. E a Kátia me pediu para programar, e eu fiquei 2 anos programando a sala. Só que no início eu vi que aquilo era uma joia, que eu tinha pessoas ali inacreditáveis, né, fazendo o programa. Muitos artistas, foram 24 artistas. E eu disse, Kátia estava até em Paris, eu disse para ela, olha, eu vou gravar isso aqui. E depois a gente vê o que a gente faz. A partir daí, nós começamos a Biscoito Fino, porque nós tínhamos um material maravilhoso. E esse desejo dela e meu de abrir um espaço para a música brasileira que talvez não toque tanto nos rádios hoje em dia, mas eu acho que a Biscoito Fino abriu muito novamente o apetite, vamos chamar assim, das rádios pela música, pela... MPB é um nome muito vago hoje em dia, né? Mas artistas assim como Francis, logicamente, Chico Buarque, como Maria Bethânia e Martinho da Vila e Mônica Salmazo, enfim, ali é uma casa para os músicos, né? Justamente falando dessa mudança, né, que teve na música brasileira, você, enquanto produtora musical, né, qual que é o conselho que você dá para os jovens artistas que estão querendo chegar na cena musical brasileira atualmente? Olha, não tenham medo de não encontrar espaço, porque como muitas rádios às vezes não tocam um tipo de música que a gente faz, o conselho que eu dou é produzam, não desanimem nunca, porque nossa música, eu tenho certeza que é uma joia que nós temos para levar para o exterior, né? Jovens, e se a gente olhar para trás, desde Chiquinha Gonzaga, passando por Nazaré, por Pixinguinha, por Noel Rosa, chegando a Tom Jobim, Ari Barroso, e aí chega a segunda geração, e a Francis Jaime, Dori Caymmi, do Lobo, e Chico Buarque, Ivan Lins, e Joyce, e a gente não para. Então, os jovens têm que pensar que eles, daqui para frente, eles é que vão pegar o bastão. Nossa música é rica e nossos compositores continuam, jovens, muito, muito preparados para continuar esse ofício. Francis, aqui na França, você é comparado com o cantor francês Michel Legrand. O que você acha dessa comparação? Fico muito honrado, porque o Michel Legrand é um craque, né? Eu sou fã dele, e, inclusive no show nós fazemos até uma pequena homenagem, tocando uma música dele. Metade em português. Valse de Lilás, não é? Porque a letra em português traduziram? é linda. Sim, da tradução do Ronaldo Bastos, se eu não me engano. Belíssima tradução do Ronaldo Bastos. E o Legrand, enfim, ele é um compositor que dispensa comentários, né? Muito tempo que eu ouço a música dele, né? Eu conheci ele no Brasil mesmo, né? Nós fizemos participei de uma gravação em homenagem ao Legrand, né? Com vários músicos brasileiros. Na verdade, não foi uma homenagem ao Luiz Essa que nós homenagem tivemos? A Luiz Essa, exatamente. Exatamente, que ele participou. Isso, e ele participou. É uma pessoa adorável, né? Uma pessoa mais divertida e simples do mundo, né? Não tem... curiosamente, quando nós, França e eu, que estamos juntos há milênios, né? Diria que 50 anos, eu não sou boa de conta. Curiosamente, assim que nos conhecemos, viemos para a França.
E eu me lembro que nós estávamos em Biarritz, descendo uma ladeira. Eu ouvi uma música, ainda eram aqueles disquinhos, né, menores de 45 que lançava. Eu ouvi uma música, eu digo, Francis, o que é isso? Era La Valse de Lila, né? Pois é. Então, isso me marcou demais. Estava saindo naquela época. A Valse de Lila já deve ter alguns bons 30, 40 anos. E a partir daí começou uma paixão pelo trabalho. Pois é. Sempre que acontecia que saía alguma música dele, nós íamos lá correndo escutar, né? Até que nós o conhecemos pessoalmente. Se apresentou no Rio, numa boate chamada... o Mistura Fina, exatamente. Exatamente. Ele perguntava, Francis é lá, xixi, lá. Para vocês, como é que é essa experiência de estar aqui na França, depois de tantos anos, tocando para o público francês? É uma alegria, né? Uma alegria. Nós vamos fazer 2 shows, né, em Thiers, né? E homenageando Vinícius de Moraes, que foi meu primeiro parceiro, né? Esse show chama-se Sem Mais Adeus, uma homenagem a Vinícius, né? Enfim, eu gosto muito da França, a gente vem bastante aqui, mas primeira vez que a gente faz esse show, né, aqui na França. Esse show, sim, nós já nos apresentamos em outros lugares, né? Esse show Sem Mais Adeus começou quando do centenário de Vinícius, e nós fomos à China com ele, fomos à Finlândia, Alemanha, Noruega, Luxemburgo. Corremos o mundo, né? Fizemos esse show. Aí chegamos no Brasil, entramos no estúdio, gravamos, né? Gravamos como se fosse ao vivo, porque já estávamos tão... E na França, curiosamente, não fizemos, não me lembro bem por quê, porque foi um show que as embaixadas, né? Eu requisitei o Itamaraty dizendo, olha, Vinícius de Moraes foi um diplomata, né? Temos que homenageá-lo também fora do Brasil. Não, e ele foi cônsul em Paris. Cônsul em Paris, exatamente. Pois é. E então é bom, assim, trazer esse show para cá, porque ele amava o Rio de Janeiro, mas a segunda cidade que ele amava mais era Paris, né? Então, ele era louco pelo Rio de Janeiro, ele dizia mesmo. Tá certo. A RFI conversou hoje com Francis e Olivia Haim. Obrigado, Francis e Olivia. Obrigada, Marco. Obrigado, Marco. Foi um prazer. Obrigado.